Meu nome é Leandro Odin Tobias, eu tenho 45 anos, sou formado há aproximadamente 24 anos, faço ano que vem 24 anos de formado. Eu me formei na Universidade do Grande ABC, que era a antiga Unifec, uma das primeiras universidades de fisioterapia do Brasil. Sou fisioterapeuta. A tua especialidade é qual, Leandro? Qual das? Eu tenho algumas especialidades. Eu tenho especialidade em reabilitação geriátrica, biomecânica. Eu fiz primeiro na Escola Paulista de Medicina, no Lar Escola São Francisco, meu primeiro aprimoramento em geriatria. Depois eu já pulei direto para o mestrado, fiz o mestrado em geriatria e gerontologia na PUC, São Paulo. Depois eu fiz dor no Hospital Israelita Albert Einstein. Depois fiz biomecânica, fisiologia e biomecânica no HC-IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC, FMUSP. E agora estou acabando, tenho mais um mês para acabar a minha terceira pós de neurologia no Einstein também. Essa questão da robótica na fisioterapia é uma coisa que tem evoluído muito, principalmente nessa área de acidente vascular cerebral, na área de mão, tá? Hoje tem Legal. algumas coisas muito interessantes hoje que estão sendo feitas em órteses para mãos de eletroneuroestimulação, tá? Então, Legal. isso está sendo bastante utilizado hoje, principalmente nos grandes centros de pesquisa. Não é uma coisa que eu trabalho muito ainda, mas é uma coisa que vai chegar na fisioterapia e vai chegar com tudo, tá? Vai Oh, chegar legal. na área de reabilitação, principalmente neurológica. A minha área maior de atuação hoje é a área de coluna. Eu fui para alguns. Eu fui, na verdade, eu fui fechando o cerco, mas para fazer isso eu tive que procurar algumas especialidades. Então, eu comecei tratando de idoso. Quando você começa a tratar de idoso, você trata de um paciente multifatorial, é um cara que tem multipatologias. Então, é assim. Então, é um paciente neurológico, é um paciente ortopédico, é um paciente pneumopata, é um paciente cardiopata, é um paciente da musculoesquelética. Então, você inevitavelmente vai aprendendo várias especialidades. E foi me encantando algumas coisas, principalmente a parte de dor, né? Eu vi um novo conceito de tratar o paciente com dor, isso me agradou muito por isso foi procurar a especialização em dor. E de um tempo para cá eu vejo que assim a área principalmente de coluna é uma área muito grande, é uma área muito segmentada. E para você entender de coluna, você tem que entender muito de ramificação nervosa, muito de neurologia, porque não é apenas dor e problemas na coluna, não são problemas apenas musculoesqueléticos, tem muita parte neurológica e neural envolvida. Então, trabalho muito com eletroestimulação. Hoje, a eletroestimulação e a eletroneuroestimulação, ela tem evoluído demais e tem ajudado muitos pacientes que não têm a estimulação espontânea. Então, é uma coisa que me agrega demais valor na fisioterapia neurológica. Na verdade, assim, os equipamentos que você usa hoje de eletroestimulação, são os aparelhos TENS e FES. A eletroestimulação funcional, que é o FES, hoje é o equipamento mais utilizado na fisioterapia tradicional. Eu uso alguns equipamentos, e dentre os equipamentos que eu uso o Compex, que é uma eletroestimulação, e é uma eletroestimulação funcional, só que eu tenho um equipamento wireless, é um aparelho sem fios, tá? Então, eu trabalho muito da parte neurofuncional. Então, eu faço a eletroestimulação junto com a parte funcional, junto com a parte de exercícios, tá? Atendimentos, eles são classificados em funcionalidade, em função.
Então é assim, quando você trata de um paciente, você não trata de um paciente de coluna, você trata de um paciente como um todo. E esse Sim, paciente, ele precisa se movimentar, ele precisa voltar a trabalhar, ele precisa voltar a fazer esporte. Então, não adianta você só falar, olha, não, eu vou fazer esse tipo de segmento, esse tipo de protocolo para recuperação da coluna. Você trata o paciente como um todo, tá? tá, Então, é assim, a eletroestimulação, ela é mais uma coisa que você agrega no seu tratamento, tá? entendi. Dessa questão desses equipamentos, claro, é o conjunto no tratamento do paciente. E você colocou também que você atendeu aí a terceira idade, a parte geriátrica, né? A É, questão, eu acho que uma coisa legal é o tempo de recuperação e com o estímulo, né, com esse tratamento adequado e o sem tratamento. Não sei se é o caso de algum exemplo que você tenha tido de algum paciente, fala assim, ó, não estava andando, por exemplo, sei lá, ou não levantava ou não ficava em pé. Então, é, só comentar um pouco em relação à eficiência dessas aplicações. tá. A gente tá falando de eletroestimulação. Mas é assim, a coisa mais importante para o fisioterapeuta são as mãos. As suas mãos e a sua técnica e a sua criatividade. Sua criatividade em executar esses movimentos, em executar exercícios. A tecnologia, ela agrega muito valor. Ela agrega muito valor. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo, um paciente sarcopênico. O que que é um paciente sarcopênico? O paciente sarcopênico é aquele paciente que tem um emagrecimento muito grande, tá? Muito evidente, que é o idoso ou é aquele paciente que fica por muito tempo acamado. A eletroestimulação, quando bem aplicada, em músculos bem aplicados, ela ajuda demais o restabelecimento as evidências, tem vários trabalhos muito interessantes, principalmente na área hospitalar, de pacientes que usam eletroestimulação e tem uma recuperação muito mais rápida do que os pacientes que não fazem nada. Então, quando você vai mensurar alguma coisa, é importante que você coloque o quê? Que isso tem evidência, é uma prática baseada em evidência. Então, você usa uma coisa, por quê? Porque ela funciona de verdade, tá? Então, é assim, tanto na parte hospitalar quanto na parte ambulatorial, a eletroestimulação é muito utilizada hoje. Ela é muito utilizada, ela é utilizada tanto na parte analgésica quanto na parte funcional, tá? Assim, tudo que tem hoje, de tudo muito legal que tem de estudo na fisioterapia, com aparelhos, são estudos que eles vão ou muito para a parte de dor, ou eles vão para a parte neurofuncional, tá? Tá, então a dor, claro, você está atacando aí alívio, a Sim, dor e mobilidade, né? sim. Neurofuncional nessa estimulação, né? Aham. Tá, pois bem. Da parte, eu não sei se você teve oportunidade, sei lá, a parte mais de hospital, Aham. de aplicação ou de acompanhamento de softwares, de tecnologia digital. A eletroestimulação, ok, eu sei que ela é sem fio, ela tem a parte digital, mas essa parte de acompanhamento, de recuperação, você tem algum ponto que você acha que é legal comentar? Mais indo para esse lado que eu estou Da, comentando, da da parte parte da, intensivista, né? tá, da parte então, na parte hospitalar, ultimamente eu fiz alguns cursos, principalmente voltados para o paciente pós-Covid. Esse paciente internado, normalmente o paciente entubado, um paciente que está em ventilação mecânica, o paciente que às vezes não tem nem nenhum estímulo motor, certo? Ele está sedado. Então você tem alguns equipamentos hoje desenvolvidos para a parte da engenharia e a parte da fisioterapia
que ajudam demais esse paciente com a movimentação passiva, tá? Com a movimentação passiva. Então, sejam eles aparelhos de eletroestimulação funcional, sejam eles aparelhos de mobilização e movimentação passiva. Você tem equipamentos, por exemplo, que você coloca na perna, você coloca amarra o paciente, você tem uma bicicleta implantada em um guincho e essa bicicleta é acoplada à perna do paciente e o paciente está realizando o movimento. Mesmo que involuntariamente, ele está realizando o movimento, tá? E quando ele começa a evoluir, esses movimentos, eles são regulados pelo software da máquina, e a máquina já começa a regular os parâmetros. E isso começa a ter um pouco de carga, isso começa a ter um pouco mais de volume, isso coloca um De pouco mais peso. de intensidade. Então, você tem esses equipamentos que ajudam demais na função passiva do paciente, e você tem também equipamentos para treino de marcha, que você tem que a sustentação são equipamentos que sustentam esse paciente e ajudam a realizar o movimento, Uma tá? automação, né? Uma Isso. automação tecnológica. Mas aí você, nesses casos, você opera esses equipamentos. Tudo é o fisioterapeuta que opera Não tem esse. que conhecer a parte funcional do software, como é que faz, não você acelera lá 100 por hora, sei lá. Então, isso daí, esses parâmetros, hoje na maioria dos hospitais que possuem esse tipo de equipamento, você tem um engenheiro também. Você tem um engenheiro também que ele dá os parâmetros da máquina, ele vai te dando tudo, e aí você regula com todas as medidas do paciente, e você vai regulando para cada paciente um diâmetro, o tamanho da perna e tal, e o Tá. quanto você quer de velocidade, e o quanto você quer de saturação, tá certo? O quanto você quer que esse paciente desature, porque quando você recruta um exercício ou um movimento, a dessaturação é automática, então você não pode dessaturar muito esse paciente também, entendeu? Esses parâmetros todos, eles são inseridos digitalmente Pelo pelo fisioterapeuta, fisioterapeuta. a parte respiratória do hospital. Isso através do software. Exato. Se você colocar errado, o paciente recebe errado. Se Ah, colocar sim. certo, também recebe certo. Exato. 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 Então, o Exato. conhecimento aí digital, tecnológico do fisioterapeuta hoje em dia tem que ser afiado. Imprescindível, cara, imprescindível, porque quando você vai colocar, seja qual for a eletroestimulação no seu paciente, a gente vê muito isso, sabe? A gente vê muito isso e é muito comum fisioterapeuta colocando TENS e não sabe nem os parâmetros para se colocar, o quanto você quer atingir, que estruturas musculares você está atingindo, que tipo de paciente, qual é o risco desse paciente de você colocar, porque normalmente as máquinas hoje, elas vêm com tudo protocolado. Então você só coloca eletrodos, você coloca as coisas, tal, e a máquina executa. E a máquina executa. Só que nem sempre os parâmetros utilizados são os melhores para aquele seu paciente. Então, você tem que aí saber os parâmetros e saber programar esses parâmetros, né? Exato, Para aplicação. exato. Isso aí tem o quê? Uma infinidade Putz, de tem cada vez softwares. mais. Tem cada vez mais. Ou tem os principais, né? Que nem porque tem, sei lá, determinadas áreas. Tem cada vez mais. E assim, principalmente na parte respiratória, não é uma parte que eu atuo muito, tá? Porque esse daí é o fisioterapeuta que é o especialista em Tá. em pneumologia e na parte cardiorrespiratória. Então, os softwares hoje
de os equipamentos hoje que você tem da ventilação mecânica, tanto BIPAP, CPAP, mecanismos de pressão positiva, são todos computadorizados. São Tem, todos. tem, tem algum fabricante ou alguém que é ponta, que é referência nesses equipamentos e softwares? Tipo, sei lá, como se fosse Apple, Microsoft. Você tem algumas marcas, dessas marcas grandes, a Philips, a Samsung, são marcas que têm Muita atuação aí na muita saúde. atuação, a General Electric, você tem a maioria dos equipamentos são assim, os equipamentos japoneses, os alemães, e tal. É que você só falou grandes empresas aí, né? Então, são grandes empresas, são grandes empresas. A gente ouviu falar muito em pressão positiva agora na época do Covid, por quê? Porque esses equipamentos são os equipamentos primordiais que fazem o trabalho da parte cardiorrespiratória. Então, é um mecanismo fora do corpo, né? Sim, que aí tem que estar bem Isso, executado. Eu tenho acompanhado bem ajustado. E algumas coisas. até, E eu até vi, que eu vi daquele pessoal até que acho que foi no Nordeste que tinha desenvolvido, inventado, criado aquela coisa, aquele capacete, né, de respiração Aham. externo. Não sei se é esse o nome, que era um respirador, né, que era para Assim, é um em vez tipo. de entubar, o cara ficou Sim, tipo num balão, né, de sim, porque esse cara precisava de uma pressão positiva, e assim, ao invés de você traqueostomizar ou você entubar esse paciente, você usava essa pressão toda positiva nesse paciente, e tinha uma eficácia fantástica, né? que Fantástica. também quem controla essa pressão também é um software, né? Apesar de passar lógico por equipamentos Quem controla. analógicos, é um software que você parametriza no software, né? Então, você tem alguns parâmetros de ventilação mecânica, né? Você, você tem que fazer alguns cálculos, né? Você tem que fazer alguns cálculos que você mensura a quantidade e a necessidade de volume de oxigênio que esse paciente vai precisar, né? E isso você passa para a máquina, normalmente a máquina faz esse cálculo, né? Uhum. Mas em alguns lugares você não tem máquinas que calculam isso e você tem que fazer o cálculo para mandar para a máquina mandar isso. Uma curiosidade, se cai um software desse no meio de uma assistência a um paciente, até na questão de Covid, que é delicado, né? Não sei, tudo bem, tem a questão de gerador, né? Tem um gerador elétrico. Então a parte elétrica não vai cair porque normalmente os hospitais têm ou deveriam ter uma condição de elétrica ou bateria ou alguma coisa assim. Aham. Mas não sei nem se existe esse exemplo, tá? Estou só puxando até em relação à questão da tecnologia. Dá um bug no software, tem que reiniciar, sei lá. Você já ouviu alguma história dessa? Acontece, nunca acontece? Existe um modelo de relevância ou de uma atuação que você tem que tirar o equipamento e fazer mecanicamente, manualmente? Cara, isso é muito difícil, mas pode acontecer. O que acontece normalmente, quando dá pau em um equipamento, né? Dá pau em um equipamento e aí os caras trocam rapidamente o equipamento, Tá, né? não vai nem querer Na saber o ver- que aconteceu, né? Tirar um põe na- outro. sim, pega uma máquina, tira, não, você não vai tirar o paciente de toda intubação, tal, você tira Sim, de um sim, sim. equipamento e coloca no outro. E esse equipamento, normalmente, ele tem baterias de longa duração, entendeu? Se você tem Para uma fazer o sobrecarga procedimento. elétrica ou qualquer coisa do tipo, você tem uma Salvaguarda aí, né? isso que vai te sustentar aí pelo menos por 24 horas de funcionamento aí. Porque pode ser um paciente que você não pode ficar mexendo, né? Dependendo da Aham, gravidade. aham, aham, Entendi. Enfim, eu acho que a gente tá com 25 minutos, tem um monte de coisa já. aham, Eu queria que você passasse alguma coisa, até que eu vejo da turma lá que eu tô nos grupos lá de WhatsApp. Eu vejo tem um pessoal que já é da saúde, tem um pessoal que não é.
Então, o pessoal que está pegando a questão da habilitação da fisioterapia para melhorar salarialmente e tudo mais, mas qual que seria aí uma dica tua, uma recomendação tua para os futuros fisioterapeutas como eu? Cara, Aonde que a gente tem que ter mais atenção, né? Para onde que qual é a tendência da fisioterapia? Para onde que a gente está indo? Porque valorizou muito até Brasil e mundial em relação ao Covid, isso é fato. Aparece em tudo que é lugar, né? Todas as pesquisas que a gente faz, tá falando, olha, é tendência e tudo mais, mas você que está enfiado no meio aí, como é que você está vendo isso? Para onde a gente está indo? cara, na verdade é assim. A gente falou muito aqui de tecnologia. E assim, os últimos congressos que eu tenho ido, que eu tenho participado, eu tenho ouvido demais os caras falando em terapia baseada em valor. E o que os hospitais e o que o setor quer é cada vez menos pessoa, porque cada vez menos trabalho físico, entendeu? Para você substituir a máquina humana, né? Então, Tá. os fisioterapeutas não são insubstituíveis, tá? A gente tem um poder muito grande na mão, mas assim, como eu te disse, as grandes tecnologias elas estão vindo aí e o fisioterapeuta que não tiver uma metodologia de tratamento muito boa, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Então é assim. Meu conselho hoje para todos os fisioterapeutas que estão começando, um, inglês. Cara, não pode, Boa. é inadmissível hoje um fisioterapeuta não saber o inglês, porque isso daí vai ferrar com muita gente. Por quê? Aí está envolvido um monte de coisa. Tá vindo muito estudo, tem muito estudo legal. A gente tem muito fisioterapeuta brasileiro que está pesquisando, mas está pesquisando lá fora. Então, é muito importante que você tenha uma outra língua. É muito importante que você não deixe de estudar. Você não pode parar. Você não pode parar. Procure sempre o que tem evidência científica e cuidado com as evidências, porque até as evidências, hoje, as publicações, elas são publicadas em algumas revistas predatórias, como tudo na saúde hoje. Por que que a gente está tendo um grande problema e esses problemas vão ser maiores daqui para frente? Por quê? As pessoas elas vão para o lado, principalmente para o financeiro. E hoje na saúde está acontecendo muito isso. Se você gosta de um assunto, se aprofunde, estude, e estude mesmo, porque assim, quanto mais você estuda, mais você vira referência e você vai ganhar bem. Vai ganhar bem. Isso é bom, Agora, acho que esse a turma vai gostar. se você for, mas olha, eu conheço vários fisioterapeutas que têm clínicas ortopédicas que ganham uma grana. Você já está indo para o lado errado. Você já começou errado. Pode dar uma parada aí e volta. Cara, do que eu gosto na faculdade? Qual é a minha grande área de interesse? Putz, eu sempre fui um cara louco por velho. Ninguém queria atender na faculdade. Ninguém queria atender. Eu tinha mais pacientes que todo mundo, porque todo mundo queria trabalhar com a área esportiva. Certo, entendi. Não, cara, ou era para a área esportiva ou era para a área respiratória. Idoso, ninguém queria atender. E olha aí o crescimento da população hoje. Sim, Olha que nicho de mercado maravilhoso. É um mercado muito grande, muito interessante e que você tem muito mais que um paciente, você tem um eterno cliente. Você tem as suas contas pagas para sempre, perfeito, porque exato. sempre vai ter paciente, sempre vai ter. Sim, ainda mais com a longevidade que a gente tem agora, você tem mais gente com Sim, mais idade, né? qualidade de vida. E você, quando você trata idoso, você engloba várias especialidades.
principalmente a qualidade de vida, cara. Muito importante, muito importante. Fisioterapeuta é um profissional hoje indispensável, indispensável. Todo mundo que tem grana hoje tem um fisioterapeuta. Por quê? Longevidade com qualidade. Sim, Com qualidade. A gente oferece isso muito mais até do que os educadores físicos, tá? Porque a gente tem noção, principalmente, do que vai lesar e como recuperar, entendeu? sim, faz sentido, total. Então, é isso aí. Muito bom.